Oi pessoal, aqui é a professora Liderlane, então eu gravando esse vídeo hoje aqui para a gente dar continuidade ao conteúdo de Física e Energia, tá? Então hoje a gente encerra a unidade 1 e para isso eu vou fazer uma revisão das aulas anteriores com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Na primeira semana a gente falou de movimento circular uniforme e eu falei para vocês que o movimento circular uniforme ele se comportava de uma forma bem parecida que o MRU, tá? Ou seja, se os dois são uniformes, eles têm velocidade se mantendo constante, ou seja, não está variando. E se essa velocidade não está variando, significa dizer que não tem aceleração. Então, a aceleração aqui é nula, tá? A diferença entre os dois é que o MRU ele acontece de forma retilínea, ou seja, em linha reta. E aqui no MCU a gente vai ter um corpo que está realizando uma trajetória circular, tudo bem? E aí esse corpo, já que está realizando uma trajetória circular, eu digo que ele está se movendo em torno, né, rotacionando em torno de um eixo, tudo bem? E a distância entre o eixo de rotação e o meu corpo eu vou chamar de R aqui. E aí esse corpo inicialmente estava numa posição inicial lá, tudo bem? E essa posição inicial é dada por θ, tá? θi. E ele se deslocou indo até uma posição final que eu chamei de θf, tá? Lembrando que a posição aqui é a posição angular, então eu trabalho com ângulos em radianos. E aí, quando eu quero saber a distância da posição inicial até a final, ou seja, o quanto que ele se deslocou angularmente aí, eu estou falando que eu quero descobrir quem é o deslocamento angular, ou seja, Δθ, quem é essa variação aí da posição, tudo bem? E eu encontro ela em radianos também. Mas existe a possibilidade de encontrar esse deslocamento em metros, não existe? A gente viu lá que existe uma relação entre grandezas angulares e lineares. A gente vai falar novamente mais um pouquinho mais para frente, tá? Esse corpo, pessoal, ele tem uma velocidade, né, nesse movimento, que ela muda a sua direção, tá? Constantemente mudando essa direção. Então, eu tenho uma velocidade aí que vai mudando a direção e é isso que garante com que eu tenha uma trajetória circular. Mas ele também possui uma velocidade que a gente chama de velocidade angular, tá? Então, a velocidade aqui que a gente vai trabalhar é uma velocidade angular, que é dada em radianos por segundo. Agora, por que essa velocidade ela está mudando a sua direção? Porque aqui não existe aceleração tangencial. Se existisse aceleração tangencial, o corpo continuaria seguindo em linha reta, tá? O que existe aqui é uma aceleração chamada aceleração centrípeta, que é ela responsável por fazer a mudança de direção da velocidade, garantindo assim a trajetória circular do corpo. Aqui eu separei para vocês só como lembrete, tá? Já que a gente está falando que vai trabalhar com ângulos e esses ângulos têm que estar em radianos e não em graus, eu separei para vocês um lembrete de como relacionar esses ângulos em graus com radianos, tá? Eu sei que 360 graus é uma volta completa e isso em radianos equivale a 2π, tá? Como 180 é metade de 360, então em radianos 180 equivale a π. 90 graus é metade de 180, então em radianos equivale a π dividido por 2. Tudo bem? Com essa relação vocês conseguem aí, tá? Resolvendo qualquer questão de MCU, tá? E aí a gente depois falou de equações do MCU. Eu comecei falando de deslocamento angular, que foi o deslocamento Δθ, que foi mostrado no desenho anterior, tá? Então, como é que eu encontro esse Δθ? A gente sabe que delta é variação, né? Então, variação a gente fala, é algo final menos algo inicial. Agora, como é variação de posição angular, então é sempre a posição angular final menos a posição angular inicial, tá, pessoal? Então, é assim que eu encontro o meu deslocamento angular. Lembrando que esse deslocamento tem uma unidade de radianos, tudo bem? Em seguida, a gente falou de velocidade angular média. Eu disse a vocês que velocidade angular média é representada pela letra ômega, né? E ela é calculada da mesma forma da velocidade média linear, tá? E aí a gente viu que velocidade linear média eu calculo por deslocamento dividido por variação de tempo, ou seja, ΔX sobre ΔT. Aqui da mesma forma. A gente vai calcular que velocidade angular média é Δθ, ou seja, deslocamento angular, dividido por ΔT, por intervalo de tempo, ou seja, em quanto tempo ele conseguiu realizar aquele deslocamento. Lembrando que Δθ, que é o deslocamento angular, está em radianos e o tempo está em segundo, então eu tenho uma velocidade em radianos por segundo, tá? Em seguida, a gente falou da função da posição. Eu vi que lá no MRU eu tenho que a posição era representada por x, então eu tinha x final é igual a x inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Aqui da mesma forma, mas a posição aqui é posição angular, então eu tenho que θ é igual a θ inicial mais a velocidade angular vezes o tempo.
essa é a função da posição no MCU, tá? Veja que é bem parecido com o MRU, certo? E aí depois eu trouxe para vocês a relação entre as grandezas, né? As grandezas angulares e as grandezas lineares, tá? Eu mostrei para vocês como que elas se relacionam. Então, se eu conheço uma grandeza linear, tem como eu transformar em grandeza angular, professora? Tem. Então, se você conhece aí, por exemplo, a velocidade angular de um corpo e quer transformar isso em velocidade linear, eu tenho que velocidade linear é igual a R, que R é quem? A distância entre o eixo de rotação ao corpo, tá? Vezes a velocidade angular que eu conheço. Então, eu encontro essa velocidade linear em metros por segundo, que está no SI, tá? Da mesma forma, se eu tiver a velocidade linear e quiser angular, eu isolo ali a minha angular e encontro que ela é a velocidade linear dividida por R. Então, eu encontro essa velocidade em radianos por segundo. Isso também serve para o deslocamento. Então, eu consigo relacionar deslocamento angular com linear. Se eu tenho angular, multiplico ele por R, ou seja, pela distância entre o eixo e o corpo, eu encontro aí o meu deslocamento linear em metros, tá? Encontro aí o meu ΔX. E se eu tiver o meu ΔX, ou seja, se a questão falar que eu tenho um corpo que se deslocou 4 metros, tem como eu encontrar esse deslocamento em ângulo, né? Esse deslocamento em deslocamento angular? Tem. Eu vou dizer que o meu deslocamento angular vai ser quem? Os 4 metros que a questão me deu, o meu deslocamento linear, dividido pela distância do eixo ao corpo, tá? E aí, quando eu aplico essa relação, eu consigo encontrar esse deslocamento angular em radianos. Então, essa é a relação que é bem importante vocês terem em mente para trabalhar nas questões de MCU, tudo bem? Depois disso, a gente falou de período e frequência, né? Eu falei para vocês que período, que é representado aí pela letra T maiúscula, significa o tempo que o meu corpo leva para dar uma volta completa. Então, em quanto tempo eu dou uma volta completa? Isso é a definição de período. E eu vi que o período, a unidade dele está em segundos, e período é exatamente o inverso da frequência, não é 1 sobre a frequência. E que é a frequência, professor? É a quantidade de voltas que você consegue dar por unidade de tempo. Tem quantas voltas eu dou ali por unidade de tempo, tá? Então, a unidade de frequências aqui é dada em Hertz, então ela é inverso do período, tá? Lembrando que Hertz, tá? Ela é a unidade de tempo por segundo, é a quantidade de voltas por unidade de tempo, que nesse caso é os segundos. E aí vocês viram que tem como a gente relacionar a velocidade angular com o período e frequência. Então, se a questão me fornece lá o meu período, eu digo que a minha velocidade angular ela é igual a 2π sobre o período, porque 2π eu considero que é uma volta completa, e uma volta completa por unidade de tempo, eu tenho lá o meu período. Então, se eu conheço o período, eu consigo encontrar a minha velocidade angular. Ah, professora, mas não me deu o período, me deu a frequência. Tem como? Tem. Eu sei que período é o inverso da frequência, e se eu tenho a frequência, eu consigo encontrar ali a minha velocidade angular, dizendo que ela é 2π vezes a minha frequência, tá? Quando eu substituo ali pelo inverso ela no lugar do período, eu chego a essa equação aí. Tudo bem? E aí a gente vai agora para a revisãozinha da aula 2, tá? Na aula 2 a gente ainda estava em sala de aula, né? A gente falou de momento de inércia, né? Eu falei para vocês, a gente revisou um pouquinho do que era a inércia. E vocês me disseram, olha, inércia é a resistência, né? É uma resistência. Então, o momento de inércia nada mais é do que a resistência que o corpo tem ao movimento de rotação, tudo bem? E aí a gente viu que esse momento de inércia é calculado através da massa do corpo vezes R ao quadrado. Mais uma vez, lembrando que em R ao quadrado é a distância do eixo de rotação ao corpo lá que está rotacionando, tudo bem? E a unidade dele é quilograma metros por segundo. Eu cheguei até a dar um exemplo na sala de aula da bailarina, né? Eu perguntei a vocês por que a bailarina abre a perna quando ela quer parar a sua rotação. Porque quando ela abre a perna, ela aumenta aí a distância do seu eixo de rotação. E aumentando essa distância do eixo de rotação, eu aumento o meu momento de inércia. Então, a resistência ao movimento de rotação fica maior e eu consigo dar uma freada e ela consegue parar ali aquele movimento, tá? Em seguida, a gente viu como calcular o momento de inércia de um sistema de várias partículas. Então, se eu tenho uma partícula que tem um sistema que tem várias partículas, eu tenho um sistema lá que tem 5 corpos diferentes rotacionando em torno do mesmo eixo, né? Então, como é que eu faço isso? Eu calculo o momento do corpo 1, o momento de inércia do corpo 2, o momento de inércia do corpo 3, do corpo 4 até o corpo 5. Calculei o momento de inércia para os 5 corpos, o que é que eu faço agora, professora? Eu somo tudo. Então, o momento de inércia total de um sistema é o somatório de todos os momentos de inércia de cada corpo. Então, é assim que vocês conseguem encontrar
o momento de inércia total de um sistema, somando todo mundo, tá? E aí depois a gente viu que eu tenho que calcular o momento de inércia para um corpo rígido, né? O que seria um corpo rígido contínuo aí? Eu identifico como corpo rígido contínuo, pessoal, aquele corpo que o eixo de rotação passa sobre ele. Então eu tenho ele aí, por exemplo, a gente tem aqui essa barra que eu tenho o eixo de rotação passando no meio, né? Central aí, cortando o seu comprimento. Ou eu posso ter esse eixo de rotação, como na segunda imagem vai mostrar agora, tocando a sua extremidade. Então, o eixo toca esse corpo. Então, isso é um corpo contínuo. E aí a gente viu que o momento de inércia para esses tipos de corpos não cabe mais ser calculado através daquela equação. Eu preciso aplicar aqui a regra de integração, né? A gente viu que o momento de inércia vai ser calculado através da integral de r ao quadrado vezes a variação de massa. E aí, para que me serve essa integral? A gente viu lá que ela é que vai gerar as equações para cada corpo. Então, a integral ela vai me dar uma equação para cada figura geométrica. Isso vai depender da massa desse corpo, da forma geométrica que ele tem e do eixo de rotação. Veja que no primeiro desenho vocês têm uma barra que ela tem a mesma massa, a mesma forma geométrica, mas eu mudei o que? O eixo de rotação. No primeiro caso eu tenho o eixo passando pelo seu centro ali, cortando o seu comprimento. E no segundo eu tenho ela na extremidade. Então a equação que vai servir para a primeira imagem não serve mais para a segunda. Então a integral ela vai me definir simplesmente isso, as equações para cada forma. E aí vocês viram que o livro de vocês, ele traz aí já definido, tabelado para cada figura geométrica. Isso aí tem no livro de vocês, tá? A gente viu em sala de aula também. Tudo bem? E aí, a gente depois disso, a gente entrou no conteúdo da aula 3, ou seja, da aula da semana passada, que a gente já não estava mais em sala de aula. Gravei lá um vídeo para vocês falando de energia cinética de rotação, né? A gente viu que energia cinética nada mais é a energia do movimento, e a mesma forma é aqui, se um corpo está rotacionando, ele está movimentando, então ele está ali necessitando de energia para realizar aquele movimento. Então a gente viu que energia cinética de rotação, para me encontrar ela, eu vou necessitar saber quem é o momento de inércia do meu corpo, então a gente precisa aplicar o que a gente viu anteriormente, seja se esse corpo mesmo que esse corpo seja um corpo contínuo ou não, eu aplico lá a regra do momento de inércia para cada um. Então, a energia cinética de rotação é o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado desse corpo, tudo isso dividido por 2, tá, pessoal? Isso aí é como eu calculo essa energia. Lembrando que energia, a unidade é joule, tudo bem? Em seguida, a gente viu como calcular essa energia cinética de rotação total. Como assim, energia cinética de rotação total, né, de um corpo? Supondo que eu tenho um corpo, né, eu dei o exemplo na aula passada da bola, né, que eu jogo uma bola e eu vejo que essa bola, quando eu chuto ela, né, eu vejo que ela se distancia de mim em linha reta, tá? Então, ela está se distanciando lá em linha reta. Quando ela se distancia em linha reta, ela está realizando ali naquele momento um movimento. E aí esse movimento eu chamo de movimento de translação. Só que ao mesmo tempo que ela se distancia de mim em linha reta, ela está realizando outro movimento, porque ela está indo, se distanciando em linha reta, mas ela está indo rolando, né? Então ela está rotacionando em torno do próprio eixo. Então isso é um movimento que a gente chama de movimento de rotação. Então eu tenho essa bola realizando 2 tipos de movimento ao mesmo tempo. Ela está realizando um movimento de translação, que é se distanciar, né, se movimentar de um ponto a outro, e um movimento de rotação, que é rotacionando em torno do próprio eixo. E aí, quando acontece esses casos, eu preciso calcular essa energia cinética de rotação total desse corpo. Como é que eu faço isso? Se eu sei que ela realiza um movimento de translação, ela vai precisar de energia para isso, né? Então, vai ser a energia cinética de rotação total, vai ser igual a energia cinética cinética de translação, mais a energia cinética que ela vai necessitar para realizar um movimento de rotação, ou seja, a energia cinética de rotação desse corpo. Então, a energia cinética de rotação total desse corpo vai ser o somatório dessas 2 energias. Quem é a energia cinética de translação? Energia cinética de translação, pessoal, eu vou aplicar lá a equação de energia cinética conhecida mesmo, que é a massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2, tá? Isso aí é a energia cinética de translação. Conheço essa energia cinética de translação, preciso calcular a energia cinética de rotação. Como é que eu calculo? A gente viu agorinha. Energia cinética de rotação, eu preciso encontrar o momento de inércia desse corpo, porque eu pego o momento de inércia do corpo, multiplico pela velocidade angular dele ao quadrado e divido elas por 2, tá?
E isso é a equação de energia cinética de rotação. Então, professora, é um corpo contínuo, então olha na tabela lá como é que calcula o momento de inércia desse corpo. Se não for, aplica a equação lá de massa vezes R ao quadrado, tudo bem? Então, encontrei energia cinética de translação e energia cinética de rotação, somo as duas, consigo encontrar a energia cinética total desse corpo. E aí, agora, por fim, a gente vai encerrar o conteúdo falando da seção 1.4, que trata de teorema dos eixos paralelos. Para que serve esse teorema dos eixos paralelos? Nessa tabela que vocês têm aí no livro, vocês veem que eles sempre têm o mesmo eixo, né? Então, só tem dois tipos ali. Então, ou ele corta ali central, né, o comprimento dessa barra, ou então ele está na extremidade. Mas o que aconteceria se eu quisesse que ele rotacionasse em torno de um eixo que eu criei ali? Então, eu botei esse eixo que está em preto e digo, não, eu quero que ele rotacione agora em torno desse eixo. É para isso que serve. Então, eu crio um eixo paralelo ao eixo que já existe e consigo calcular esse momento de inércia em torno desse eixo que eu criei. Como é que eu calculo? Momento de inércia, né, que é o izinho aí, é igual a quem? É o momento de inércia de CM. CM é do centro de massa, ou seja, é o momento de inércia em relação ao eixo que já existia, o eixo em azul, tá? Mais a massa do meu corpo vezes x ao quadrado. Então, o primeiro izinho lá é o momento de inércia do eixo novo que eu quero. Agora, quem é x ao quadrado, né? Quem é x? X, pessoal, é a distância entre o eixo que já existia, no caso, o eixo da segunda figura, que está em azul, tá? É a distância dele até o eixo novo que eu criei, que está em preto. X significa isso. Lembrando que esse teorema só se aplica para eixos paralelos, eles têm que estar paralelos um ao outro, tá? Agora, lembrando que eu deixei lista de exercício com os líderes de vocês, resolvam elas, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês, tá? E lembrando que vocês vão ser informados mais para frente, mas as aulas das próximas semanas irão acontecer nos horários de aula, através de videochamada que a gente vai fazer, tudo bem? Mais para frente eu explico melhor. Até aqui era o que eu tinha para falar com vocês, eu agradeço muito e eu espero que em breve a gente esteja novamente em sala de aula, resolvendo tudo presencialmente e com tudo em ordem, tá, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada.